gente, nosso quadro Mitos e Verdades de hoje a gente recebe a doutora Fernanda Cabreira, ela é médica pneumologista. Tudo bem, doutora Fernanda? Tudo bem, Andréia? Bem-vinda! Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui falando com você, Que bom. com o pessoal que te assiste todo dia. Isso é muito bom, porque a gente vai falar de um tema que é bastante pertinente nesta época do ano, que é o tal da rinite e da sinusite. E a gente coloca tudo isso num balaio só, porque meio que confunde os sintomas, porque é tudo aqui, parece, né? E a doutora Fernanda tá aqui para esclarecer exatamente o que é um e o que é outro. Com certeza. Né? Vamos começar mostrando, então, a nossa face, olha aqui, né? Porque é aqui onde as coisas acontecem. Do seu lado esquerdo do vídeo, um nariz saudável, e do seu lado direito, a gente vai começar falando da sinusite. Perfeito. Para a gente explicar para as pessoas qual a diferença da rinite e da sinusite, é importante saber o que é uma e o que é a outra. Então, a rinite é a inflamação ou infecção da mucosa, então do revestimento interno apenas do nariz. Ali, ó, o nariz, o lado direito e esquerdo do septo nasal, certo? Certo. E a sinusite é a inflamação ou a infecção da mucosa ou do revestimento interno de todos ou de algum dos seios da face. Então essa é uma diferença básica, né? Porque as pessoas vão entender a partir disso. Então, rinite é a inflamação da mucosa do nariz e sinusite é a inflamação da mucosa dos seios da face. Perfeito. Numa próxima imagem a gente também consegue mostrar como isso acontece. Exatamente. Olha lá, pessoal, como a gente tem alguns seios da face, né? Que são cavidades ósseas que faz parte do nosso crânio. Então, ó, em cima, seio frontal, do lado direito e esquerdo. Então, do lado esquerdo, né? Que as pessoas estão vendo, um seio frontal normal. Olha lá do lado direito, um seio frontal inflamado. Olha só a grossura, né? O revestimento como está inflamado, vermelhinho. E no meio, cheio de pus, de secreção. Aí embaixo a gente também consegue ver que o seio maxilar, ali ó, do ladinho do nariz, ele tá normal, sem inflamação, sem infecção. E olha o seio maxilar do lado direito. Olha só a camada vermelhinha em volta, como tá grossa, espessada, e dentro cheio de pus. Então essa é uma sinusite do seio frontal esquerdo e do seio maxilar também esquerdo. Mais uma que a gente consegue ver onde que isso acontece. Olha lá, que imagem muito interessante. E eu vou aproveitar para dizer uma coisa. A sinusite nem sempre é causada por bactéria ou vírus. Ela pode ser causada por uma inflamação. Então ali pode estar cheio de secreção, sem ter bactéria. Então nem toda sinusite é bacteriana ou é viral. Muitas vezes ela é só inflamatória. Então nem toda sinusite vai ser necessário o uso de antibióticos. Por isso certo? que tem que ir no médico e não ficar tomando remédio por conta. Com certeza. Essas duas doenças, né, André? A rinite e a sinusite, eu digo assim, são as principais doenças respiratórias crônicas que as pessoas se automedicam. E aí é o perigo. Sofrem. É no Sara. Com sintomas, sempre tá tossindo, com secreção nasal, entra no ar-condicionado tosse, entra na piscina tosse. Então, assim, isso atrapalha demais a qualidade de vida das pessoas, né? Vamos começar com os nossos mitos e verdades que envolvem este assunto. Você aí de casa vai participando, sofre com rinite, sinusite, está entendendo a diferença de cada um? 3027 9623 é o nosso WhatsApp. Doutora Fernanda está aqui ao vivo para tirar as nossas dúvidas. Vamos ao primeiro, doutora. Mito ou verdade? Rinite pode virar sinusite. Isso é mito ou é verdade? Verdade. Agora todo mundo entendeu por quê. Não é verdade? Tá pertinho. Porque tá pertinho. Habitualmente, a sinusite é uma extensão de uma rinite não tratada. Então, o nariz inflamou, seja por vírus. O Covid, por exemplo, faz uma rinite viral. O nariz inflamou por ácaro. Você entrou numa casa fechada, cheia de ácaro, de mofo, inflamou. E aí, naturalmente, a exposição, seja vírus, seja algum antígeno, algum alérgeno, se espalha, né, do nariz para os seios da face. Que é exatamente esta imagem que a gente está vendo, que é a via respiratória. Se a gente puder repeti-la, né? Que ela entrou ali, que é por onde entra. E aí ela passa por todo o aparelho respiratório e aí contamina. Isso, olha lá, o vídeo pode ser repetido? Isso, olha. Entra um alérgeno ou um vírus. Esse branquinho, por exemplo, pode ser um vírus ou um ácaro. E ele entra em contato com isso se chama IgE, né? Uma imunoglobulina E, e as células já estão preparadas para liberar a histamina. A histamina, ó, age direto na corrente sanguínea, fazendo todos os sintomas de vasodilatação, né, de congestão nasal e de inflamação. Então, o vírus ou o ácaro, ele
entra em contato com a célula, aquela célula libera diversas substâncias inflamatórias, a principal dela é a histamina, e aí sim ela vai agindo de uma forma inflamatória em todo o nariz e no seio da face. Dá aquela coisa que a gente chega até a coçar o nariz agora, né? Só de vir. Ui. É isso aí. Mais um mito ou verdade? A rinite não tem cura. Isso é mito ou é verdade? É um mito. Porque tem cura. Tem cura. É muito fácil tratar a rinite. O mais difícil é as pessoas manterem o tratamento contínuo da rinite quando é necessário. Porque se o paciente pega, por exemplo, Covid ou influenza, a gente trata aquela rinite viral e ali em 7 a 10 dias ele está tratado sem sintomas. Já quando o paciente tem uma rinite alérgica, isso é mais crônico, então o paciente acaba precisando de um tratamento mais contínuo. Então é muito fácil tratar a rinite, e rinite tem cura. E agora vamos lá, o próximo. É mito ou verdade? Dor de cabeça é sinônimo de sinusite? Não, dor de cabeça tem várias causas, é um mito. Mas uma das grandes causas, um dos grandes sintomas da sinusite é a dor de cabeça. Isso, mas não é toda. Não é toda, exatamente. Então, no diagnóstico de dor de cabeça, pode ter sinusite, assim como outras doenças. E agora a gente vai explicar um pouquinho como isso funciona, que é bem parecido com essa é a sinusite, né? É rinite agora, que é bem parecido, mas diferente. Olha lá, se o pessoal puder voltar essa imagem. Só isso? Não, tem mais. A imagem ela roda pra gente mostrando. Cadê? Isso. Vamos lá? Essa imagem ficou muito interessante, né? Porque a parte vermelhinha ali é o nariz. Mostrando onde fica a rinite. Isso. E a parte verdinha mostrando os... essa é aquela que a gente já mostrou. Aí tinha... Isso. E agora, qual que é a próxima? Que seria? Isso aí, ó. O vermelhinho ali, ó, agora onde fica rosinha é o nariz. Isso. E o verde todo em volta são os seios da face. Isso, que é bem claro. Os seios, né, frontais, os seios maxilares e os seios etimoidais. Que é onde inflama. Que é onde faz a sinusite. Exatamente, enche de pus, secreção, né? Isso, ele vai até ali dentro, olha. Exatamente. Onde todos os pontos em que há essa inflamação e esse incômodo, né, de quem sente. Exatamente. Vamos continuar? Mitos e verdades? Temos mais um. Vamos lá. Criança não tem sinusite. Mito. Muitas pessoas pensam ainda isso, até alguns médicos, acredita, Andréia? Mas essas crianças, porque antes se pensava que criança não tinha seios da face, os bebês, e a gente sabe que tem sim. As crianças já nascem com o seio maxilar, com o seio esfenoidal, pequenininho, mas nascem com eles. E o seio frontal, né? Os de cima. E o esfenoidal são formados depois. Então, crianças têm seios da face pequenos, logo elas podem ter sinusite. E tem, tá? É uma das grandes causas de tosse crônica, tosse persistente em crianças. Tem que ficar atento quando nasce. Com certeza. As 3 principais causas de tosse crônica em crianças são rinite, asma e doença do refluxo gastroesofágico, né? Então, essa é uma grande causa de tosse na criança. Então, tem sim, criança. Vamos lá com as perguntas no 3027 9623, que é o nosso WhatsApp. A gente está ao vivo falando de rinite e sinusite. Doutora Fernanda, a sinusite é contagiosa? Ana Maria, do Jardim Alvorada. Se a sinusite for causada por um vírus, sim. Se ela for causada por uma inflamação, não. Né? Por uma alergia, não. Então, existe sinusite contagiosa? Sim. A sinusite pela Covid é contagiosa. Verdade. Por isso que tem que fazer a identificação do que é realmente. Exatamente. Se é um vírus, se é uma bactéria. Exatamente. Se a sinusite for causada por um vírus ou bactéria, ela transmite, pode transmitir. Mas se ela for causada por uma inflamação, por uma alergia, não é transmissível. Vamos lá, mais uma pergunta que chega pra gente no WhatsApp, é a Mari. Boa tarde, eu espirro muito e muita coceira do nada. Por favor, me explica isso. Imunoterapia melhora? Isso aí, Mari. Esses são os principais sintomas, então, da rinite. Vamos pontuar. Os espirros, a congestão nasal e a coceira nasal, né? Esses são os principais sintomas de rinite. A imunoterapia é uma dos tratamentos que a gente pode lançar mão, sim. Junto? Com certeza. Com a indústria farmacêutica, né? Faz um combinho ali e trata? Exatamente. Uma das terapias da rinite, com certeza, é a imunoterapia. Perfeito. Então, resolve, amiga. Continue. Temos mais? 3027 9623, tá aqui. Final do telefone 990. Eu tinha sinusite, levei várias picadas de abelha no nariz e joguei umas coisas pra fora ao suar o nariz e nunca mais sentir sinusite.
Ô, louco, o que que é picada no nariz? Será que é o ferrão da abelha inflamou ali? Rapidamente, Sarou? deve ter sido uma grande e uma boa coincidência. Porque não tem relação, né? Não tem relação alguma. Em relação à picada da abelha e sarar. Sim. O que acontece? A rinite e a sinusite são doenças sazonais também. Tendem a melhorar. As crianças têm mais sintomas de rinite e sinusite. Depois, no final da infância, ali com 12, 14, até 16 anos, isso melhora, né? Então, pelo efeito sazonal, periódico dos sintomas, pode acontecer isso. Então, deve ter sido uma coincidência só. E até em época de pólen, quem sofre com a rinite, por exemplo, que as nossas semipirunas aqui em Maringá fica com o narizinho bastante. Exatamente. Com alergia e dá a rinite. Lá nos períodos de primavera, onde tem aquela polinização das semipirunas, é um momento que as pessoas que estavam sem sintomas de rinite voltam a ter sintomas. Exatamente. Esse é o caráter sazonal que a gente fala, o cíclico dessas doenças. Né? Perfeito. Mais participação? Temos da Roselaine Ferreira. Boa tarde. Minha filha, sempre que fica exposta à temperatura mais baixa, começa a tossir. Pode ser a rinite? Com certeza pode ser a rinite. Um dos alérgenos ou das causas de rinite é a alteração de temperatura. Seja o tempo muito frio, seja o tempo muito quente. Inflama o nariz e volta a ter os sintomas clássicos de rinite. Coceira, prurido e congestão nasal. Importante, né, gente? Claro que essa é uma breve explicação, né, e demonstração do que acontece com o nosso corpo, mas a qualquer dúvida, a gente começou falando sobre isso e a gente encerra falando sobre. Procure o médico, não se automedique, porque não vai sarar nunca, vai tomar o remédio errado. A rinite, a sinusite, ela é uma doença muito comum. Aproximadamente 20% de todas as pessoas têm essa doença. Então, precisa procurar realmente o tratamento médico. Correto. E viver melhor. Eu falo assim sempre, né, André? As pessoas precisam e merecem respirar melhor. Qualidade de vida. Obrigada, doutora. Obrigada. Por estar aqui, viu? E até breve, quando o assunto envolva aí a pneumologia, doutora Fernanda Cabreira, nossa médica, sempre convidada a estar aqui nos ajudando.